Olá, galerinha! Sejam muito bem-vindos à videoaula de matemática. Assunto de hoje, revisão. Vamos lá então? Todos juntos? Bora lá! E agora, galerinha, adição e subtração de frações. Muito bem, vamos revisar. Lembrando que na adição ou subtração de frações, nós temos duas situações. Primeira delas, se os denominadores forem iguais. E a segunda, se os denominadores forem diferentes. Vamos lá então? Na adição e na subtração de frações, principal ponto, observar os denominadores. Vamos lá, então? Denominadores iguais. Bom, se os denominadores forem iguais, nós mantemos o denominador e somamos ou subtraímos o numerador conforme o caso. Vamos a um exemplo? 2 quintos mais 1 quinto. Observe que nesse exemplo, galerinha, os denominadores são iguais, denominador 5. Opa, então é bem tranquilo. Assim, nós vamos manter o denominador 5 e, nesse caso, vamos somar os numeradores. 2 mais 1, 3. Perfeito. Resultado final, 3 quintos. Bem tranquilinho, né? Vamos agora à situação quando os denominadores são diferentes. Galerinha, quando os denominadores são diferentes, nós vamos ter que utilizar o processo de frações equivalentes que apresentam o mesmo denominador. E para que nós possamos encontrar o mesmo denominador, nós vamos utilizar aquele processo de MMC, exatamente. Quando os denominadores forem diferentes, nós vamos encontrar o MMC desses denominadores. Vamos a um exemplo? Olhe lá, 7 décimos mais 2 quintos. Observe que nesse exemplo de adição, os denominadores são diferentes. Nós temos denominador 10 e denominador 5. Bom, vamos então encontrar o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre o 10 e o 5. MMC entre 10 e 5 é 10, exatamente. Observe que agora nós vamos ter que encontrar frações equivalentes a essas que tenham o denominador 10. A primeira fração, 7 décimos, já apresenta denominador 10. Então, nesse caso, nós vamos manter a fração 7 décimos. Exatamente. A fração 2 quintos, não. Ela apresenta denominador 5. Então, nesse caso, nós vamos ter que encontrar um número que, multiplicado por 5, resulte em 10, porque o nosso objetivo é ter o denominador 10. Perfeito, né? Garanto que você já sabe. Prof, vamos multiplicar esse denominador por 2. Exatamente. 5 vezes 2 resulta em 10. Exatamente o denominador que nós queríamos. Como estamos falando de frações equivalentes, se nós multiplicamos o 5 por 2, ou seja, se multiplicamos o denominador 5 por 2, somos obrigados a multiplicar o numerador 2 também por 2. Acompanhem lá. Agora sim, 2 vezes 2, 4. Perfeito. Observe que 4 décimos é a fração equivalente a 2 quintos. Ok, galerinha? Agora, como os denominadores são iguais, apenas somamos, né? Mantemos o denominador 10 e somamos os numeradores. 7 mais 4, 11. Perfeito. Assim, o resultado de 7 décimos mais 2 quintos é 11 décimos. Lembrando que, nesse caso, 4 décimos é a fração equivalente a 2 quintos. Tranquilinho? Seguindo adiante, por favor, me acompanhe. E agora vamos à multiplicação de frações. Isso mesmo. Galerinha, na multiplicação de duas frações, ela é muito simples de realizar. Nós multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos a um exemplo? Acompanhem lá. 2 terços vezes 4 sétimos. Exatamente. Nesse caso, nós podemos começar pelo numerador ou pelo denominador. Vamos começar pelo denominador? Então, nesse caso, denominador multiplicando o denominador. 3 vezes o 7, 21. E agora, numerador multiplicando o numerador. 2 vezes o 4, 8. Perfeito. Assim, 2 terços vezes 4 sétimos resulta em 8 21 avos. Observe que 8 21 avos é uma fração irredutível. Não tem como nós simplificarmos. Vamos verificar agora um caso em que nós conseguimos efetuar uma simplificação? Acompanhe a leitura.
podemos simplificar o numerador e o denominador das frações antes de calcular o produto, o resultado da multiplicação. Observe bem o que está escrito: simplificar o numerador e o denominador. Sempre que nós formos simplificar, tem que ser um numerador com um denominador. Eu jamais posso simplificar numerador com numerador ou denominador com denominador. Sempre tem que ser o oposto, numerador com denominador, ok? Vamos a um exemplo? 3/5 vezes 5/12. Observe, galerinha, que nesse caso, 3/5, o 3 com o 5, nós não podemos simplificar, já é uma fração irredutível. 3/5 é uma fração irredutível. E 5/12 também é uma fração que nós não podemos mexer, ok? Ela é uma fração irredutível. Porém, nós podemos fazer simplificação cruzada, exatamente, o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. E quando isso é possível? Isso é possível quando esses números, o numerador e o denominador, forem múltiplos, ou seja, divisíveis por um número comum. No caso, 3 e 12, numerador da primeira fração e denominador da segunda fração, 3 e 12, eles são múltiplos do 3, ou seja, são divisíveis pelo 3. Assim, eu posso simplificar o 3 e o 12. Como eles são múltiplos do 3, eu posso simplificá-los por 3. 3 divididos por 3 resulta em 1. 12 divididos por 3 resulta em 4. Pronto, simplificadinho. Observe também que o denominador da primeira fração é o 5 e o numerador da segunda fração é o 5. 5 e 5 são múltiplos do próprio 5. Assim, eu posso dividi-los também por 5. 5 dividido por 5 resulta em 1. 5 dividido por 5 resulta em 1. Agora sim, observe que nós simplificamos as frações. E agora vamos efetuar o produto, ou seja, a multiplicação entre numerador e numerador e entre denominador e denominador. Vamos lá? 1 vezes 1 resulta em 1. 1 vezes 4 resulta em 4. Assim, a fração já simplificada, ou seja, o produto dessa fração, né, o produto dessa multiplicação é 1/4. Bem tranquilinho, né, galerinha? Vamos adiante, então? E agora, galerinha, acompanhe um breve resumo sobre problemas envolvendo números decimais. Vamos a um passo a passo? Acompanhem lá. Adição e subtração de números decimais. Para somar ou subtrair números racionais na forma decimal, ou seja, números que apresentam vírgula, seguimos alguns passos. Primeiro, alinhamos as dezenas com as dezenas, as unidades com as unidades, os décimos com os décimos, os centésimos com os centésimos, os milésimos com os milésimos e assim por diante. Dessa maneira, as ordens ficarão alinhadas. Sendo assim, as vírgulas também ficarão alinhadas, ou seja, vírgula embaixo de vírgula, isso mesmo. Segundo, se necessário, acrescentamos zeros para igualar o número de casas decimais. E, por fim, efetuamos a operação. Vamos ao exemplo então, galerinha? Me acompanhem. Vamos a um exemplo? Júlia e a mãe foram ao circo e gastaram R$ 46,50 na compra dos ingressos e R$ 26,80 na compra de pacotes de pipoca e suco. Bom, sabendo que a mãe de Júlia levou uma cédula de R$ 100, quanto sobrou após esse gasto? Bom, vamos inicialmente somar a quantidade de gastos, né? Temos lá, então, um gasto de R$ 46,50 relacionados aos ingressos e um gasto de R$ 26,80 relacionados à compra de pipoca e suco. Então, no total, ela gastou o valor dos ingressos mais o valor da pipoca e do suco. Fazemos uma adição. E o resultado dessa adição, R$ 46,50 mais R$ 26,80, é R$ 73,30. Bom, a mãe de Júlia tinha R$ 100 para efetuar esse pagamento. Assim, nós devemos calcular quanto sobrou. Qual é o processo? Subtração. Dos R$ 100, nós vamos subtrair R$ 73,30. Exatamente.
E o resultado dessa operação de subtração vai ser R$ 26,70. Assim, a mãe de Júlia acabou tendo como sobra, né, como troco, o valor de R$ 26,70. Bem tranquilinho, né, galerinha? Seguindo, me acompanhe. E agora vamos à multiplicação de números decimais. Isso mesmo, acompanhe a leitura. Para realizar a multiplicação de números decimais, efetuamos o produto como se os fatores fossem números naturais, ou seja, nós realizamos a operação de multiplicação como se a vírgula no número decimal não existisse, ok? E, em seguida, no produto, ou seja, no resultado, nós inserimos a vírgula contando o total de casas decimais desses fatores. Vamos a um exemplo? Acompanhem lá então. Exemplo. Em uma feira, a batata é comercializada a R$ 3,29 o quilo. Quanto seria pago se comprássemos 2,5 kg? Vamos lá então? Primeiramente, nós pagaríamos R$ 3,29 o quilo. Muito bem, nós vamos comprar 2,5 kg, ou seja, 2,5. Perfeito. Observe que na multiplicação nós não precisamos manter vírgula alinhada à vírgula, ou seja, vírgula embaixo de vírgula, ok? E agora, a partir desse momento, nós vamos realizar essa multiplicação, ou seja, vamos efetuar esse produto como se a vírgula não existisse. Acompanhem lá. 5 vezes 9, 45, vão 4. Perfeito. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Vai 1. Ok. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Observe que nós efetuamos essa multiplicação como se a vírgula não existisse. Vamos agora à segunda parte da multiplicação. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Perfeito. E 2 vezes o 3, 6. Certinho. Efetuamos agora a adição. Observe que esses valores eles não apresentam vírgula, ok? Vamos lá então à adição. 5, 4 mais 8, 12. 12 vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12 novamente. Vai 1 novamente. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Perfeito. Agora sim, galerinha. Nós temos ali como resultado 8.225. Então, perceba. No primeiro fator, ou seja, no número 3,29, nós temos duas casas decimais. Exatamente. E no segundo fator, ou seja, 2,5, nós temos uma casa decimal. Duas casas decimais mais uma casa decimal resultam em 3 casas decimais. Agora sim, no resultado ali, no produto, resultado da multiplicação, cujo valor é 8.225, nós contamos a partir do último dígito, que no caso é o 5, 3 casas decimais. 1, 2, 3 e acrescentamos a vírgula. Assim, nós pagaríamos, se comprássemos 2,5 kg de batata, nós pagaríamos aproximadamente o valor de R$ 8,22. Ok, galerinha? Tranquilo, né? Vamos adiante? Me acompanhe. E agora, galerinha, a propriedade dos números decimais. Acompanhe o resumo lá. Para multiplicar o número decimal por 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, basta deslocar a vírgula à direita. Lembrando, quando nós multiplicamos, o número aumenta, então nós vamos deslocar a vírgula à direita. 1, 2, 3 casas decimais, respectivamente. Vamos a um exemplo? Acompanhem lá. Temos o seguinte número, 34,5 vezes 10. Observe que 10 apresenta apenas um zero. Exatamente. Sendo assim, nós vamos deslocar a vírgula uma. Como 10 tem um zero, a vírgula desloca uma casa decimal à direita. Veja, se nós temos 34,5 e vamos multiplicar, esse número tem que ficar maior. Ele vai resultar em 345. Observe que deixei destacado ali o número, no caso o número 5, que a vírgula pulou, né? Deslocou ali através do número 5 e ficou justamente logo após o número 5, ok?
De qualquer modo, nós não deixamos o número dessa forma. Esse número 345 vai ficar assim, 345. Ok, galerinha? Outro exemplo. Mil não, né? 1 inteiro, 738 milésimos, vezes 100. Exatamente isso. 1 inteiro, 738 milésimos, vezes 100. Observe que agora o 100, ele tem 2 zeros. Significa que nós vamos deslocar a vírgula 2 casas decimais à direita também. É uma multiplicação, então o número ele tem que ficar maior. Ok? Então, dessa maneira, observe ali que nós destacamos em tom verde, né? Os dois números, os dois dígitos que a vírgula ela deslocou. Assim, nós teremos 173 inteiros e 8 décimos, exatamente. Ou 173 inteiros e 8 décimos, agora sem a corzinha de destaque, ok? Na sequência, vamos ver divisão, exatamente. Para dividir um número decimal por 10, 100 e 1000, basta deslocar a vírgula, agora ao contrário, né? À esquerda, exatamente. Então, acompanhem lá. Na multiplicação, nós deslocamos a vírgula à direita, o número fica maior. Na divisão, nós deslocamos a vírgula à esquerda, ou seja, para a esquerda, o número tem que ficar menor, é uma divisão, não é verdade? Vamos a um exemplo, então? O mesmo exemplo do começo ali, 34,5, só que agora dividido por 10. Esse número tem que ficar menor. Se nós tínhamos 34,5, ele vai ter que ficar um pouquinho menor. E a vírgula, ela desloca para a esquerda, exatamente, isso aí. Então, vamos lá, destacando o dígito que a vírgula desloca. Olha lá, o dígito 4 agora, né? Ela deslocou, ela estava após o 4, agora ela fica antes do 4, ok? Muito bem, teremos assim, então, o número 3 inteiros e 45 centésimos, 3,45. E último exemplo, para finalizar, 134 inteiros e 89 centésimos, dividido por 100. Observe que 100 apresenta 2 zeros. Então, nesse caso, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Esse número, 134 inteiros e 89 centésimos, tem que ficar um número menor. Vamos lá? Efetuando o deslocamento, observe os dois dígitos em que o zero passou, né? No caso, agora nós vamos ter um número menor. 1 inteiro, 3.489 décimos de milésimos, ok, galerinha? E assim, deixamos todo o número sem o destaque de cor, 1 inteiro, 3.489 décimos de milésimos. Bem tranquilinho, né? Vamos adiante? Acompanhe, então. E agora, potenciação de números decimais. Isso mesmo, números que apresentam vírgula. Veja um exemplo de como podemos usar a potenciação para números decimais. Exemplo na telinha. 3,2 elevado ao quadrado, ou 3 inteiros e 2 décimos elevado ao quadrado. Lembrando que na potenciação, a base, nesse caso ali do exemplo, é o 3,2. E o expoente, nesse exemplo, é o 2. O expoente indica quantas vezes nós vamos repetir a base. E entre essas repetições, nós temos a operação de multiplicação. Isso mesmo. Então, 3,2 ao quadrado é a mesma coisa que 3,2 vezes 3,2. Perfeito. Você normalmente faz essa operação de multiplicação como se as vírgulas não existissem, ou seja, como se fossem números naturais, como se fosse 32 vezes 32. E no resultado, ou seja, no produto, você coloca as casas decimais de acordo com a soma das casas decimais dos fatores. Nesse caso, o primeiro fator, 3,2, apresenta uma casa decimal e o segundo fator, 3,2, também apresenta uma casa decimal. Logo, o resultado vai apresentar duas casas decimais. Efetuando a multiplicação, 32 vezes 32, nós temos como resultado 1.225. Como temos duas casas decimais, resultado final 12,25, ou seja, 2 inteiros e 25 centésimos. Bem tranquilo, né? Na sequência, potências de expoente 1 são iguais à base. Isso mesmo, olha o exemplo, 7,8 elevado à primeira potência. 7,8 é a base, 1 é o expoente.
O 1 indica quantas vezes nós vamos repetir a base. Sendo assim, vamos repetir o 7,8 apenas uma vez, que é a resposta final. 7,8 elevado à primeira potência igual a 7,8. Na sequência, potências de expoente zero e base diferente de zero são iguais a 1. Vamos usar o mesmo exemplo? 7,8 agora elevado à potência zero, exatamente. 7,8 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Qualquer número, decimal ou não, elevado ao expoente zero é igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a zero é 1, 4 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero é 1, 27 elevado a zero é 1. Qualquer valor, qualquer base elevada a expoente zero é 1, ok? Seguindo. E agora, galerinha, divisão de números decimais. Isso mesmo, acompanhe a leitura. Ao multiplicar ou dividir o dividendo e o divisor por o mesmo número natural diferente de zero, o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, não se altera. Vamos a um exemplo? 8,25 dividido por 5, exatamente. Observe que o número decimal ali no caso, 8,25, apresenta duas casas decimais. Nesse caso, o objetivo de a gente multiplicar esse número decimal por um outro natural diferente de zero é fazer com que essa vírgula desapareça. Isso mesmo. Então, a pergunta, por qual número devemos multiplicar 8,25 para que a vírgula desapareça? Exatamente. Acertou quem pensou, vamos multiplicar por 100. Isso mesmo. 100 vezes 8,25 resulta em 825. Observe que com isso a vírgula desaparece. Porém, nós também devemos multiplicar, no caso, o divisor, que é o 5, por 100 também. 5 vezes 100, 500. Assim, agora nós teremos 825 dividido por 500. O resultado dessa divisão é o mesmo, tá? Então, vamos lá? Algoritmo da divisão, 825 dividido por 500. Por qual número devemos multiplicar 500 para que ou dê 825 ou chegue perto de 825? Isso mesmo, por 1. 1 vezes 500, 500. 825 menos 500 resulta em 325. 325 nós não conseguimos dividir por 500. Não conseguimos. Então, colocamos uma vírgula no quociente, tá ali, e essa vírgula nos autoriza a colocar um zero ao lado do 325. Vamos lá, então? Zero, perfeito. 3.250 dividido por 500, agora sim nós conseguimos efetuar a divisão. E o número ali vai ser o 6. 6 vezes 500 vai dar um resultado de 3.000. 3.000 chega perto, né, de 3.250. Vamos lá, 3.250 menos 3.000 resulta em 250. Observe novamente que nós não conseguimos dividir 250 por 500. Como nós já temos uma vírgula no quociente, apenas acrescentamos um zero ao lado do 250. Isso mesmo. Agora sim, 2.500 divididos por 500 vai resultar em 5. 5 vezes 500, 2.500. 2.500 menos 2.500, zero, exatamente. E aí, nós temos como resultado dessa divisão 1 inteiro e 65 centésimos. Bem tranquilinho, né? Vamos adiante? Acompanhe, então. E agora, galerinha, o assunto é porcentagem. Lembrando que porcentagem, existem várias maneiras de ser calculada, ok? Vamos observar um exemplo? Primeiro exemplo lá, nós queremos calcular o valor de 30% de 500 reais. Observe que 500 reais é tudo que eu tenho, é o todo, é o 100%. Se 500 reais é 100%, eu quero saber o valor de 30% de 500 reais, ok? Bom, vamos à primeira forma de se calcular? Raciocínio proporcional. Bom, sabemos nesse caso que 500 representa o todo, representa 100%. E nós queremos calcular 30%. Assim, vamos efetuar sucessivas divisões, eu preciso reduzir esse valor. Aí, né, de 100% até chegar em 30%. Vamos começar dividindo 500 por 10. Isso mesmo, olha lá, ó, 500 dividido por 10 resulta em 50 reais.
R$ 500 divididos por R$ 10 resulta em R$ 50. Esse mesmo raciocínio nós fazemos do outro lado, do lado da porcentagem ali. 100%, então, dividido por 10 vai resultar em 10%. Muito bem. R$ 50 correspondem, então, a 10%. Perfeito. Galerinha, nós já temos 10%. 10% é um número bastante interessante, principalmente porque nós queremos calcular 30%. Então, pergunto, por qual número eu devo multiplicar 10% para chegar em 30%? Muito bem! Garanto que você pensou, vou multiplicar por 3. Exatamente. 10% vezes 3 resulta em 30%. Bom, esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar agora para a questão dos R$ 50, né? Então, R$ 50 nós também vamos multiplicar por 3, isso mesmo. 50 vezes 3 resulta em R$ 150. Muito bem. Dessa maneira, percebemos que R$ 150 corresponde a 30%. Logo, 30% de R$ 500 é igual a R$ 150. Bem tranquilinho, né, galerinha? Vamos para outra forma, então? Me acompanhe. E agora, na forma de fração, exatamente o mesmo exemplo, 30% de R$ 500. Nós já sabemos que o resultado disso é R$ 150. Vamos utilizar a forma de fração para verificar novamente que também dá para ser realizado esse tipo de raciocínio. Vamos lá, então? 30% na forma de fração é a mesma coisa que 30 sobre 100. O D, preposição D, representa a operação de multiplicação, tá ali na telinha. 30 sobre 100 vezes agora o 500, exatamente isso. Efetuando a multiplicação, 30 vezes 500 resulta em 15.000. 15.000 dividido por 100, exatamente. Vamos simplificar os zeros, ó. Um zero aqui com um zero do denominador, mais um zero no numerador com um zero no denominador. E aí, efetuando essa simplificação, nós temos aí como resultado final 150 sobre 1, que é igual a R$ 150, ok? E agora, na forma decimal, ou seja, nós vamos trabalhar com vírgula, né? Então, 30% de R$ 500, a gente já sabe que 30% é 30 sobre 100, 30 dividido por 100 resulta em, olhe lá, acompanhe, 30 dividido por 100 resulta em 0,30 centésimos, né? No caso, 0,30 ou 30 centésimos, corretamente agora. 30 centésimos vezes 500, o resultado vai ser R$ 150 também. Então, bem facinho, né, galerinha? Bem tranquilinho, né? Vamos lá? Continuando. Galerinha maravilhosa! Chegamos ao final da videoaula de revisão de matemática. Isso mesmo! Logo mais, nos encontraremos para a videoaula de exercícios. Até mais, então. Bye, bye!